Fala galera das artes, e aí, beleza? Tudo bom com vocês? No vídeo anterior, a gente falou como representar uma descida em perspectiva. Se você ainda não viu esse vídeo, eu acho que é legal, antes de assistir esse próximo, que você assista aquele lá, porque eu estou mostrando também o que é a perspectiva, estou dando umas dicas, né, de como encontrar a linha do horizonte, o ponto de fuga e tal, né, que eu acho que é importantíssimo, porque como eu falei, a perspectiva, ela não é difícil assim de fazer, mas você tem que entender. Depois que você entender como funciona a perspectiva, você vai ver que é muito fácil, tá? Nesse vídeo agora, né, falando da descida, ó, eu até para reforçar, né, nós temos aqui a linha do horizonte, né, que é a linha na altura do olho, e o ponto de fuga verdadeiro aqui, né, de onde saem todas as linhas das construções, né, inclusive o nivelamento do alicerce, né, dos alicerces das casas, né, e nós temos o ponto de fuga falso, que é usado somente para determinar a inclinação da rua e da calçada. E você vai ver, como eu falei, tem um monte de degraus, né? Porque todo mundo, quando constrói, vai tentando compensar, né? Deixar a descida ou a subida mais amena possível. De repente, para entrar um carro, enfim, né? E o pobre do pedestre, né, que acaba sempre pagando o pato, né, com esses nivelamentos. Mas subida e descida não tem muito jeito assim, né? Eu vou pedir para você ficar comigo até o final, que eu vou te explicar como que você faz para representar uma subida em perspectiva, tá bom? Roda a vinheta aí! Bom, usando a mesma foto como referência, né, essa foto aqui é uma foto de uma rua de Espírito Santo do Pinhal, a cidade lá dos meus pais, tal, né, do interiorzão lá de São Paulo, né, e a gente vai ver que aqui é uma descida e uma subida ao mesmo tempo, né. Então eu fiz esse gráfico aqui para você entender, né, como que funciona isso, tá vendo? Ó, aqui nós temos a descida, que o ponto de fuga falso, nesse caso, fica embaixo. No caso da subida, o ponto de fuga verdadeiro vai ser a mesma coisa, o mesmo usado para representar as construções na descida, também é usado para a subida. O que muda agora? A rua, né, tem um outro ponto de fuga falso, que é usado somente para a rua e para a calçada. Então, nesse caso aqui, a gente inverte, né? Então, quanto maior for a descida ou a subida, mais longe vai ficando um ponto do outro. Antes de mais nada, quero conversar um pouco com vocês sobre o CEIA. O CEIA, né, que é o Sistema de Ensino Individualizado, ABRA, né, é uma metodologia que a gente desenvolveu desde que a ABRA foi fundada, lá em 1987, que é um sistema que privilegia, né, o aluno, a individualidade do aluno. Então, com o CEIA, você pode seguir o curso no seu próprio ritmo, de acordo com o seu nível de desenvolvimento e nível de compreensão das coisas. Então, não é uma coisa, todo mundo junto está fazendo a mesma coisa, não. Você vai no seu ritmo, tá? Independentemente se você estuda presencial ou online, é a mesma coisa, tá? O mesmo método, ou seja, você não é mais um. Você vai ter toda a atenção, você vai ter um acompanhamento, né, do seu tutor. Então, continuando aqui com a perspectiva de uma subida, agora, né, nós temos aqui um exemplo também. Como que eu acho, né, onde que está a linha do horizonte, o ponto de fuga? No vídeo passado eu expliquei, basta você seguir duas linhas da construção, né, onde essas duas linhas se encontrarem, né, você vai ter então o ponto de fuga verdadeiro, né? Ó, duas ou mais linhas. Então todas as linhas das construções, elas vão vir do ponto verdadeiro. E
somente a linha da rua e da calçada vão vir do ponto falso, tá? Vamos fazer um exemplo aqui agora para a gente entender, né? Isso aqui. Eu vou fazer com régua, mas como eu falei, o ideal, quando você for fazer construções coloniais, assim, né? Ou na pintura e tal, de você usar a mão livre, tá? Então vamos supor, você tem aqui o ponto de fuga verdadeiro, a linha do horizonte, né? Vamos colocar LH aqui, e aqui o ponto de fuga verdadeiro. Ou seja, de onde vão partir as linhas das construções, tá? E você tem depois aqui um ponto de fuga falso que você vai usar para determinar a inclinação da rua, né? Então vamos supor, você tem uma construção aqui, vou fazer com a régua aqui melhor, né? E essa construção, ela vai vir do ponto verdadeiro. Vamos supor, o telhado. O que você vai ter que fazer? A mesma coisa, você vai ter que acertar o alicerce, né, primeiro. Vou fazer o esqueminha aqui para facilitar, depois eu te explico melhor. Então, o que a gente fez? A gente tem aqui o nivelamento da rua, da construção. Ou seja, você vai construir numa descida ou numa subida, a primeira coisa que você tem que fazer é nivelar a construção, né? Fazer o alicerce nivelando a construção, tá certo? Que seria, por exemplo, isso aqui, ó. Então, tudo que for feito aqui vai ser da construção agora, é do ponto verdadeiro, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma porta aqui, né? Aqui nós temos agora o inverso, né? Se na descida a porta ficou para baixo, porque era a parte mais baixa, aqui vai ser o contrário. Então, nós temos aqui, ó. E a gente tem aqui, você vê que um degrau alto. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Tem que se fazer uma escadinha, né? Aqui, para nivelar, né? E facilitar o acesso. Ó, aqui nós temos o acompanhamento da calçada. Se for fazer uma janela, geralmente a janela ela é alinhada com a porta. E o telhado? Bom, o telhado vem aqui, ó, do ponto verdadeiro, né? Ó. E se tiver uma outra casa aqui, mesma coisa, ela vai seguir o alinhamento aqui, ó. Vai ter a compensação do alicerce, mesma coisa, né? Ó. E geralmente a casa ela vai subindo, né? Porque vai ficando mais alta em relação ao outro. Aqui, ó, você repara que coincidiu com a linha do horizonte, né? Tudo bem, tá? Ó, coincidiu, ok. Só que agora aqui nós vamos enxergar mais levantado ainda. Tá vendo? Então, no caso da subida, é o inverso, né? O ponto de fuga verdadeiro vai ser sempre na altura do olho e tal. O ponto falso, né? No caso, aí ele vai ser no alto, né? Porque se trata de uma subida, ao contrário, né? Aqui também vai ter que fazer um degrauzinho para compensar. Então você viu que depois que você entende a perspectiva, né?
tanto faz subida ou descida, ou está no plano, né, como eu mostrei no vídeo anterior, a dificuldade, ela existe. Não vou dar, nossa, é tudo muito fácil. Não, mas a partir do momento que você entender e começar a praticar, né, se tiver outra casa aqui, mesma coisa, mas você já viu como que é representar uma subida? Se fosse o outro lado da rua, né, basta a gente continuar para cá. Mas eu acho que já deu para você entender, né, como que representa uma subida em perspectiva. Eu quero pedir a sua colaboração no sentido de curtir, né, o vídeo, né, compartilhar com seus amigos aí que gostam de desenho. Para nós vai ter um significado bastante grande, porque isso é um incentivo, né, para a gente continuar com o nosso trabalho, de levar essas oficinas para vocês de forma gratuita, né, e, portanto, o seu like, né, é muito importante para nós, tá? E também os comentários, se você tem alguma sugestão, como que foi a sua experiência, você praticou, então a gente aguarda aqui os seus comentários, né? Vamos voltar com mais vídeos legais para vocês, tá bom? Então, um abração e até a próxima, hein?